Olha, e como é que de repente tens todas as tuas coisas metidas dentro do contentor, carro inclusive, para ires para os Açores durante algum tempo, não é? Dito dessa forma, parece que foi combinado ou que foi programado. Não foi. Nem tive tantas coisas dentro do contentor. Creio que era uma televisão, a minha PlayStation que já variou e manteve-se avariada, o meu computador e, sei lá, um faqueiro. Acho que tínhamos um faqueiro. Porque é um faqueiro? Porque tínhamos, na altura. Ok, boa. Tínhamos. E é importante. Por acaso era um faqueiro porreiro e ainda temos esse faqueiro. Boa. Não é sentimental, é porque o faqueiro está bom. Também podia ser sentimental. Não tive nada dentro do contentor, como disse. Aconteceu. A minha mulher, a Karina, teve que ser colocada. Tu estás a dizer a minha mulher, a Karina, tu conheces a Karina, a tua prima? Sim. Ela teve que ser colocada nos Açores e foi numa altura que eu estava a trabalhar como gestor de marca na área da maquilhagem. Geria 2 marcas de maquilhagem e estava a aprender imenso. Aprendi aquilo que não se aprende na escola. E estava ali numa fase onde já estava também ali a dar um pezinho na área das vendas. O que é que não se aprende na escola? O que não se aprende na escola é a manha. É a manha, é o expediente. O expediente também é uma expressão muito bairrista, e sabes que eu sou bairrista. O expediente é imprescindível. O expediente é bom para a escola. Às vezes o expediente a mais também é tóxico. Mas o expediente não se aprende na escola. A não ser que tenhas um professor que tenha muito expediente e que depois não se preocupe de transmitir esse expediente. Eu procuro ser esse professor / formador. Mas é engraçado porque nós já falámos algumas vezes sobre a tua opinião sobre o ensino, o sistema de ensino, a minha opinião sobre o ensino. Nós sempre fomos ambos muito empreendedores e tivemos essa vontade de fazer coisas e experimentar e tudo mais. E portanto, tu dizes-me que nessa altura em que estavas a gerir 2 marcas, havia realmente coisas que aprendeste e experiência que ganhaste que não conseguias ganhar na escola, não é? Como é que tu vês hoje em dia o sistema de ensino, enquanto professor, do lado de quem ensina, e como é que vias nessa altura enquanto aluno? Eu não tenho muito conhecimento para te dizer que o ensino hoje é pior ou melhor. Quer dizer, eu acho que é melhor. Aliás, eu acho que tudo hoje é melhor do que era ontem. Mas há algumas coisas que eu acho que no ensino não estão tão adequadas ao mundo real, aos tempos reais. E nem estão adequadas ao que vai ser no futuro. E o futuro é já agora, já daqui a pouco, começa a ser o futuro. É sempre, aliás. Por isso... Eu não tenho muito conhecimento em termos da área da psicologia, na área educacional. Aquilo que eu fui aprendendo, fazendo aqui agora a correlação entre o período onde eu estive a trabalhar e essa expertise mundano que eu fui adquirindo e depois a vertente escolar, é que não se ensina a manha, não se ensina ao expediente na escola. Eu tive 2 ou 3 professores, que são aqueles que eu me recordo o nome, porque os outros depois vamos nos esquecendo, são aqueles que marcam a nossa vida. Que mais importante do que qualquer matéria que me deram, provavelmente eu não me lembro de nada que tenha a ver com matéria deles nem de outros, foi realmente as suas experiências de vida, e eu acho que são essas que depois te fazem crescer como pessoa, neste caso como homem, e depois transportar isso para as empresas é fantástico, e poderes perceber que aquilo que eles te ensinaram, aquilo que eles te disseram faz sentido. Depois tudo o resto, serve para passar à cadeira, para evoluires em termos conceptuais e poderes, sei lá, teres boas pontuações num programa como o Joker, ou seres um campeão do Trivial, ou do Buzz. Tu eras campeão no Buzz, não era? Tu eras bom. Mas olha que eu também tinha boa pontuação. Sabes o que é que eu sinto? Eu sinto que, e isto acontece-me algumas vezes, sempre que falo com o pessoal mais jovem, pessoal que está ainda naquela fase da indecisão entre terminar o curso superior, fazer sequer o curso superior, ou iniciar um novo projeto, criar uma nova empresa, criar uma nova marca, e estão sempre naquela indecisão e me perguntam o que é o melhor. E sabes que eu sinto sempre uma responsabilidade nesta minha opinião, porque eu não sou a melhor pessoa para dizer se alguém deve acabar o curso ou não. Eu não acabei 3 cursos,
e porque tinha imensa vontade de criar empresas, criar marcas e de ganhar essa manha ou experiência ou aquilo que tu lhe queiras chamar, mas também não posso dizer que não é bom terminar o curso, porque cada vez mais eu valorizo informação, mas informação e formação que se possa aplicar, e eu não tenho a certeza de que tudo o que se ensina, tudo o que se preconiza na escola e se ensina no fundo seja aplicável no dia-a-dia. E como é que tu tens muitos alunos que querem fazer projetos, querem ter projetos, mas que também estudam? Como é que é essa tua relação com o estudar e o criar as empresas e o ganhar essa manha pela experiência própria? Como é que funciona para ti essa... Se o objetivo era colher uma consideração acerca dessas duas perguntas de uma forma diferente, é a completa desilusão da tua parte, porque eu concordo contigo na primeira parte, e em relação à segunda, o que eu tenho visto, tenho assistido, tenho alunos extremamente empreendedores e interessados, tenho outros não tão interessados. Eu não sei se são os alunos que não são interessados na escola, se é a escola que não está interessada nos alunos. Às vezes eu tento sempre em relativizar as coisas e em perceber o que é que está mal. Não sei, acabo sempre por depois voltar ao mesmo, tendo em melhorar e em tentar aproximar-me dos alunos, que é no fundo a escola aproximar-se dos alunos. Eu acho que neste momento há uma grande indefinição. O pessoal pergunta-me, Fábio, vou continuar a estudar, achas que é bom, achas que é mau? Não sei, não consigo responder. Olha, vai, vê, mau não é. É excelente. Claro, eu estudei mais após aquele período mais ou menos, e tu também, aconteceu mesmo contigo, aliás, tu continuas a estudar e és um estudante exaustivo, do que há uns anos atrás, quando é aquele período standard, não é? De tu estudares, aquele período pré-definido pelos nossos pais, que tens que estudar, e não é só pelos nossos pais, é por todos os pais e pela sociedade. Eu agora sou um melhor estudante, gosto mais de estudar agora do que há uns tempos atrás. Depois tem tudo a ver com o que é a sociedade, aquilo que a sociedade te incute e pronto, e os teus desejos na altura. Eu tinha muito o desejo de começar a trabalhar. Depois percebi que quando comecei a trabalhar precisava de ainda mais algumas ferramentas. Então depois deu-me um desejo novamente enorme de voltar a estudar. Se calhar isto tem que ser visto desta forma, não é? Se calhar toda a parte educacional e toda esta estrutura do ensino e educação tem que perceber essa ótica e dar espaço para o trabalho e dar espaço depois para que é super interessante esse teu ponto de vista. Normalmente a minha opinião e o meu conselho depende sempre, e é curioso até que os meus filhos, depende sempre para as pessoas fazerem o que realmente gostam e fazerem o que as apaixona. E eu tenho essa experiência até pelas empresas, porque quando tu estás a fazer algo que te apaixona verdadeiramente, as coisas andam a uma velocidade luz. E hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com a mudança no mercado de emprego, na tecnologia, em todas as áreas, um dos meus filhos no outro dia estava a perguntar: pai, eu vou estudar para quê? Achas que eu devia estudar para quê? É para ser médico, é para ser... Eu disse, olha, estuda aquilo que tu gostas e estuda só, preocupa-te em estudar aquilo que tu gostas, porque tu vais ser... O meu filho mais velho, o Guilherme. Sim. É impressionante. Mas não vai haver... Aquilo que tu vais fazer não existe hoje em dia. Sim. Não existe hoje em dia. 80% dos empregos não existem, que vão existir. Quando os meus filhos, os teus filhos trabalharem, não vão existir. Portanto, eu acho que as pessoas têm que se preocupar. Os meus filhos, que o mais velho tem 7, a mais nova tem 1, mas os estudantes que têm 12, 16, eu acho que têm que se focar muito em preocupar. Sim, cumprir o mínimo e depois evoluir. Isso, e fazerem aquilo que... Eu acho que a preocupação é tu evoluires. Eu acredito, como sabes, uma das minhas experiências, agora mais recente, foi numa perspectiva de apoio à incubação de empresas. Tu eras diretor executivo de uma startup. De uma incubadora chamada Startup Angra. Deixa-me só fazer Tu eras diretor executivo, mas da tua função de direção executiva eras o gajo mais executivo e menos diretor que eu já alguma vez vi na vida. Eu acho que a tua função perfeita, isto do meu ponto de vista, era agregador executivo. Mas isso é super engraçado. Mas o meu nome é Sopeira. Porquê? Porque eu acho super interessante esta perspectiva.
É que eu tenho cada vez mais... Ou pelo menos era. Quer dizer, ainda isto faz parte de mim. Sim. Okay? Eu vou sempre ser a sopeira de qualquer sítio onde vá. Em inglês eles chamam-me Community Manager. Sim. Mas eu curto mais a sopeira. Acho que sopeira mas quando se apresentou esse desafio de diretor executivo de uma startup, como é que colheste essa ideia? Como é que fizeste... porque tu fizeste ser diretor executivo de uma startup é diferente de ser diretor executivo de uma incubadora. Sim. Pronto. De uma incubadora, desculpa. De uma incubadora. Como é que eu... É normal. De uma incubadora de startups, desculpa. É normal. Eu sei que tu estás a falar de uma incubadora. Sim. Mas como se chamava startup... Sim, desculpa. Incubadora de startup. Isso chama-se. Olha, eu aceitei na perspectiva inicial de poder fazer tudo. E foi o que aconteceu. E, essencialmente foi isso. Aconteceu tudo, existiram projetos, existiram antes dos projetos pessoas. Eu sou uma pessoa de pessoas e de criar compromisso com elas e de acreditar imenso nelas também, de lhes dar a motivação que eu acho necessária para determinados períodos. E esse é o trabalho fantástico. Aliás, eu acho que é o melhor trabalho do mundo. O quê? Trabalhar com pessoas é o melhor trabalho do mundo. Depois, trabalhar com pessoas empreendedoras é incrível, porque os dias nunca são diferentes. E tu começas a perceber... Nunca são iguais, não é? Eu disse nunca são diferentes, não é? Mas foi tão fixe porque tu percebeste que eu me enganei. Os dias nunca são iguais. E tu dás por ti e já estás a trabalhar há 10 horas ou há 11 horas e tu não estás muito preocupado, se calhar é por não ter filhos, porque depois as coisas mudam, eventualmente. Dás imenso tempo a pessoas que ainda não te são nada. Elas já são alguma coisa para ti, em termos emocionais. Mas vais construindo depois a amizade e as relações. Mas dás imenso a essas pessoas e depois estás à espera que venha uma outra. E depois uma coisa que acontece e que eu percebi que é um critério de diferenciação brutal é se tu trabalhas o segmento pós-5, pós-6 horas da tarde. Que é aquele... by the way, a Startup Angra é uma incubadora municipal. Se é uma incubadora municipal, a priori teria o mesmo horário. E tem, em termos... e tem, não na prática, mas na teoria, tem o mesmo horário, um horário camarário. Mas se tu te focares só no horário camarário, tu vais ter as pessoas que ficaram desempregadas, porque ficaram, ou que estão a apostar no empreendedorismo como uma opção real de carreira. Estamos numa ilha, não é? Neste caso, não estamos numa ilha, mas eu estou numa ilha a viver, estou na Ilha Terceira, e se estivermos a olhar para a Ilha Terceira, nós temos 50 e tal mil pessoas. Que pessoas é que são empreendedoras de convicção e que querem fazer isso para a vida e que têm essa capacidade mental e financeira e familiar, muito importante? Muito poucas. Ou seja, depois tens que trabalhar ali numa ótica de depois das 5 e depois das 6. E eu dava para mim e eram depois das 8 e depois das 9 e eu continuava a receber pessoas tipo atendimento. No fundo, eu trabalhava muito pouco com elas naquela vertente mais técnica. Era numa perspectiva de perceber se tens um perfil ou não, que também é super subjetivo. Mas mais subjetivo é se a ideia é boa ou não. Porque tu consegues logo perceber o drive, não é, da pessoa e aquela motivação que a pessoa tem para empreender ou fazer alguma coisa. É isso que tu, na altura de incubar uma startup, é isso que tu procuras num empreendedor? É essa motivação, é esse drive, como tu disseste? Ou tens um trabalho mais técnico, mais específico em analisar business plans ou outros tipos de competências mais... Muito pouco. Trabalho muito à superfície. Aliás, toda a minha vida é à superfície. Vou, de vez em quando, explorando umas coisitas assim um bocadinho mais aprofundadamente, mas toda a minha vida é à superfície. E dou muito bem, assim, à tona d'água. E será esse gut feeling que diz que... ou essa motivo, como é que tu consegues identificar essa motivação? Consegues perceber, olha, pela generosidade das pessoas, consegues perceber pelo empenho que elas têm, consegues perceber pelas horas do dia que elas tiram para isto, consegues perceber se é uma família já constituída, se há 2, 3 filhos e ainda aproveitam ali 3, 4 horas para fazer alguma coisa. Tu depois apaixonas-te por essas pessoas, ficas super fã delas. Depois aquilo que tu podes fazer e que deves fazer é perceber qual é o modelo de negócio, o que é que eles querem fazer, perceber se faz sentido para ali, e já é a tua parte técnica a funcionar, e trabalhares diretamente depois com os promotores. E se eles tiverem essa generosidade e quiserem mesmo trabalhar, eles vão começar a pensar e a pôr-se em dúvida.
E quando uma pessoa se põe em dúvida, é incrível. Eu ponho-me em dúvida todos os dias. Neste momento, eu estou-me a pôr em dúvida, porque eu não sou nada interessante para estar a ser entrevistado. Eu sou a pessoa mais interessante de sempre. É, das pessoas mais interessantes para seres entrevistado. Mas relativamente aos teus... como é que tu lhes chamas? São os teus... incubados, são os teus... Porque tu tens uma relação super próxima com os teus... Eu digo isto porque tu tens uma relação super próxima com as pessoas com quem trabalhas, para quem, as pessoas a quem ensinas, a quem dás aulas, a quem serves de mentor, de guia, quase guia espiritual às vezes. Como é que... como é que tu trabalhas isso? Como é que trabalhas com eles? Como é que trabalhas essa relação de proximidade? Como é que tu os tentas elevar para um nível... Há um termo muito feio que é os incubados. Eu acho isso muito feio. Entretanto, nós, quando trabalhámos a estratégia de comunicação da incubadora, agarrámos num objeto e demos algum sentido a esse objeto, que era uma lata. Então eu chamava-os enlatados. Íamos à lata, que era preciso ter lata para empreender e para outras coisas na vida. E então começámos no princípio a chamar enlatados à malta. Era mais engraçado, por ser provocador. Mas depois é o António, é a Maria, é o José, é a Daniela, é o Dúnio, e são esses que depois te vão acompanhar, e são esses os nomes. Essa coisa dos incubados é uma vertente mais administrativa que eu... E quando tu... Estamos a falar aqui de exemplos positivos, não é? Aqueles exemplos em que tu identificas nessa pessoa, motiva-se na pessoa, no negócio, na empresa, na marca, na cultura, o que quiseres. Drive, motivação, vontade de querer fazer mais, fora de horas. É nesses casos. Quando é no sentido oposto, ao inverso, que é quando tu vês que a pessoa tem a ideia, tem o conceito, e tu vês que ou a ideia ou a pessoa, se calhar, precisavam de maior maturação, de mais tempo, de mais investimento, se calhar a pessoa não tinha nada a ver, não tem que ser empreendedor, não tinha que ser empresário. Como é que geres essa, como disseste, és uma pessoa de pessoas, como é que geres essa expectativa e a frustração das outras pessoas? Eu, como dou muito do trabalho técnico, eu passo para o promotor da ideia, o promotor do projeto, para a pessoa, elas acabam por perceber que se calhar aquele não era o melhor caminho, se calhar para fazer o caminho que era melhor depois de ser estudado pode demorar mais aqui algum tempo. Como a maior parte dessas pessoas têm os seus empregos também, às vezes acaba por surgir uma outra oportunidade. Isso é super engraçado, Rafael. Quando as pessoas estão super focadas em evoluir por conta própria, não é? A estabelecer um empreendimento, digamos assim, às vezes surgem outras oportunidades de emprego. Porquê? Porque elas estão a evoluir pessoalmente e o mercado não é cego. O mercado percebe também, e às vezes a própria empresa, que aquela pessoa pode estar ali a curto prazo e então valorizam-nas, claro, em termos monetários. Isso é brutal. Chegarem ao pé de mim e dizem assim: olha, Fábio, se calhar agora vou congelar um bocadinho a ideia porque vou contar aqui mais um ano ou dois, surgiu esta oportunidade, o meu patrão, a minha patroa aumentou-me. É incrível porque esta coisa do empreendedorismo tem muito de saber fazer, mas também tem uma coisa que é de instrução, olha, é uma escola também. Ao invés de ir a um curso, estás a estudar alguma coisa, estás a estudar a entrada de um produto no mercado, mas estás a evoluir também, estás a ter mais senso comum, estás a explorar o mercado, estás a ter uma análise externa, macroeconómica, macropolítica, legal, etc. Todas essas forças todas e todas essas variáveis mais técnicas, e tu acabas por te instruir. E depois as pessoas que estão à tua volta percebem isso. Claro. E estão numa ilha, as coisas vão-se comentando, claro, vão-se falando, olha, cuidado, porque perdes essa pessoa na tua empresa e as coisas depois podem não ser tão boas. Claro. E é ótimo, porque o empreendedorismo também serviu, dessa forma, não para criar o seu próprio posto de trabalho, mas para intraempreender, ou seja, depois empreender dentro das empresas, que isso é algo fundamental. E é essa parte que eu depois também levei às escolas, e eu acho que é isso que eu levo às escolas neste momento, com as aulas que dou. Tu depois tens todo o teu background é aqui é no continente, depois não voltámos à parte do contentor e do início dos Açores, mas tu estás nos Açores há quantos anos? Vai fazer 8 anos. Portanto, Tive um ano em São Jorge e 7 anos na Ilha de E portanto tens uma realidade já muito entendida, muito real, uma realidade real, passa a redundância, quer dos Açores, do panorama dos Açores, um panorama insular, e de um panorama continental. Relativamente aos empreendedores, às pessoas que querem criar negócios, vês diferenças, de características diferentes ou achas, claro, que cada vez mais as coisas estão
por causa da globalidade, mais Olha, iguais.